Senhoras e senhores, meu Brasil varonil, nesse exato momento, é com muito respeito que nós vamos falar ao vivo com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Tá lindo, vou ficar aqui, mas olha, entidade. Presidente. 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 Vamos, nesse momento, falar com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Boa noite, presidente. Boa noite, eu fiquei na satisfação falar contigo. Se der um volumezinho para mim aqui, vai ser sensacional. Eu não estou ouvindo o retorno do presidente. Vamos lá? Mais uma vez. Presidente, primeiro, muito obrigado por sua entrevista, muito obrigado mesmo. Eu não estou conseguindo ouvi-lo, Tecnicamente aqui a gente está tentando resolver. Um assunto que tem gerado muita polêmica é o isolamento social, né? E muita gente é favorável, inclusive algumas autoridades no mundo colocam isso como condicionamento no combate à Covid-19. Mas há também uma preocupação muito grande com relação à economia do país. O que o pessoal tem falado é que a saúde importa mais que a economia e que o senhor estaria mais preocupado com a economia do que com as vidas. Isso é verdade, presidente? Siqueira, não procede. Nós temos dois problemas pela frente do momento. É os malefícios do vírus e o malefício do desemprego. Você não pode tratar isoladamente essas duas questões. Um lado, o Ministério da Saúde está tratando, no meu entender, corretamente o assunto. Alguns acertos foram feitos agora no final de semana, no encontro com vários ministros. O da saúde. Você não pode impor esse isolamento, como alguns estados impuseram, de forma quase que eterna. As primeiras vítimas dessa forma de isolamento, e tem um limite para acabar, não pode durar muito tempo, foram exatamente os informais. É aquele cara que está na rua, está nos estádios de futebol, agora não está indo porque não tem o jogo de futebol, tudo bem, mas é o que está aí fazendo o seu bico. Com problemas de circulação de transporte coletivo, com proibição de qualquer tipo de atividade econômica para essas pessoas, o desespero começou a bater na porta deles. O que eles tinham de economia já se foi. O que se tinha na geladeira já se foi. Eu sabia que isso era uma realidade, fui pessoalmente, no último domingo agora, aqui em Brasília, em Ceilândia, Itaguatinga, e conversei com o povo na rua. Não houve nada preparado da minha parte para que houvesse gente na rua. Eles estavam lá. Alguns poucos estavam tentando sobreviver. E conversei com muita gente nesse sentido. Esse pessoal equivale a 38 milhões de pessoas no Brasil. E nós devemos nos preocupar com eles. Uma boa notícia. Hoje, o Senado aprovou, depois da Câmara, um abono de R$600 para exatamente esses informais. Eu acredito que dos 38 milhões, pelo menos 25 milhões de informais vão buscar os R$600 por 3 meses. Por 3 meses. Isso equivale, a uma despesa mensal, que é do contribuinte, de 15 bilhões de reais. Mas a questão do emprego é uma preocupação nossa. O que o povo mais pede para mim é voltar a trabalhar. Nós sabemos, e esses dados estatísticos são do mundo todo, quem tem 40 anos para baixo, a letalidade é quase zero. Quem tem 10 anos para baixo é zero. De 10 a 40 é na ordem de 0,2%. É mais ou menos o seguinte, cada 500 que contrai o vírus, um pode realmente perder a sua vida. E esse geralmente tem outros problemas de saúde. Então você não pode impor uma quarentena maior do que já está aí, porque esse pessoal vai ter dificuldade para sobreviver. E os R$600 do governo ajuda, mas um pouquinho
quem? Do que eles necessitam. Uma das pessoas que eu conversei agora em Taguatinga, ou Ceilândia, não me recordo, ela falou claramente, olha, eu sou responsável por alimentar 9 pessoas na minha casa. Entre essas 9 pessoas, vários netos. Não está dando mais. Não tem mais o que comer em casa. Então esse problema que nós temos. Não é economia e vida. Logicamente a vida é mais importante do que a economia. Mas se o desemprego vier como está vindo de forma violenta, né, dado ao não afrouxamento de algumas regras agora, vamos ter um problema seríssimo de amanhã para depois, que será as consequências do desemprego. Fome, miséria, irritação, depressão, e não sabemos onde isso pode desaguar. Presidente, me permita uma pergunta, me permita. O senhor disse o seguinte, para quem é atleta como eu, o senhor dizendo que é atleta, não vai passar numa gripezinha. E eu que não sou atleta, o que é que eu vou fazer, presidente? Olha só, se você não é atleta, tem problema de saúde, você tem que se preservar e muito. E outra coisa, ô Siqueira, olha só, ninguém está dizendo que, por exemplo, você ou eu, quem está nos ouvindo, não vai pegar a gripe, esse vírus, né? Esse vírus. Quase todo mundo vai pegar. Quase não vai pegar. O que o governo está tentando fazer, os outros países fizeram, é fazer com que nem todos peguem ao mesmo tempo, porque tem gente que vai precisar de um atendimento médico e os hospitais estão superlotados. Sem o atendimento médico, a tendência de morrer aumenta. É esse o trabalho que se faz. Só que essa curva não pode ser esticada, né, de forma tão drástica, de modo que o desemprego venha de forma galopante. É esse o trabalho nosso. A questão de atleta. Eu disse sim. Eu, por exemplo, que já fui atleta, acabei de fazer 65 anos. Levei uma facada recentemente, resisti. Tá? Para mim, se esse vírus pegar em mim, eu não vou sentir quase nada. É isso que eu falei. Não falei que é uma gripezinha para todo mundo. É diferença de estoque. Como você deve ter visto na Folha de São Paulo de hoje, dizem que eu fui passear em Ceilândia. É falta de caráter desse jornal. Fui passear na Ceilândia domingo. Domingo eu tive que ficar em casa, que a minha família foi lá para ver o povo. Senti falar, eu fui lá. E mais ainda, falei no vídeo meu que foi uma experiência que eu tive, que todos os políticos deviam tê-la. Para ver como é que está o povo no final da linha. Para ver como eles estão reclamando pela falta de emprego informal, estão com problema de levar um prato de comida para dentro da sua casa. Presidente, me permita. As pessoas que se aproximam de mim sempre perguntam, Siqueira, será que o presidente Jair Messias Bolsonaro não tem uma informação privilegiada e por isso tem essa segurança em falar que, né, que não é tão perigoso quanto se desenha na imprensa, que não é tão aterrorizante quanto se desenha na imprensa, porque, lamentavelmente, ligar a televisão hoje é um desespero, principalmente para os mais velhos, né? Porque morreu um, morreu dois, Itália morreu 3, na África morreu outro, enfim. Então, me perguntam sempre, Siqueira, será que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não tem uma informação privilegiada, ele, por ser um militar do Exército Brasileiro, ele que tem o conhecimento, né, militar, o senhor não teria, o senhor tem é só esperança de brasileiro, enfim, o senhor teria essa resposta? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, né, o pânico é uma doença. O povo entrando em histeria, tá? Os malefícios desse clima serão muito maiores do que o do próprio vírus. Tá? Eu tenho 65 anos. Se fosse algo terrivelmente mortal para mim, obviamente que talvez eu estivesse na rua, mas eu sou chefe de executivo. Eu sou o líder de uma nação. Eu tenho que estar do lado do povo brasileiro. E assim eu estou me comportando. Tá? E eu quero dizer ao povo que esse vírus, né, pelo menos 60% da população vai contraí-lo. Logicamente, você tem que evitar que ele se instale em você. Mas você não tem que viver num clima de pânico, um clima de terror. Não sai de casa, álcool gel até para dar um beijinho na esposa, ou da esposa dar no marido. Você tem que tirar esse clima da sua cabeça. Fora disso, você não vive. Esse vírus, tá, ele causa malefício, sim, mas outros tivemos há pouco tempo, como o H1N1, a questão de 10 anos atrás, que foi muito mais terrível, né? Já sabe que foi muito mais terrível, e não trouxe esse pânico todo para nós. O ano passado, em torno de 800 pessoas
morreu no Brasil desse vírus. Ninguém falou nada, tá? Nos preocupamos sim, tá? Agora, esse vírus chegou e vai passar. É enfrentar de cabeça erguida. É como um soldado no campo de batalha. Tem que enfrentar, tem que ganhar essa guerra. E dá para ganhar essa guerra. Agora, alguns morrerão? Sim, alguns morrerão. Lamentamos. Tá? Mas muitos outros morrerão de outras doenças também. Agora, não podemos viver nessa histeria, nesse clima de terror. Não podemos fazer nada. Temos que ficar em casa. Quem tem recursos pode ficar em casa. Agora, a maioria da população não tem como ficar em casa mais. Então, tem que ser afrouxado alguma coisa, paulatinamente, para que o desemprego não aumente mais ainda no Brasil. E, repito, os danos causados pelo desemprego vai ser muito pior do que o próprio dano causado pelo vírus. Gente, essa é a minha pergunta. Na sua opinião, na sua visão, até quando os empresários vão resistir com essa quarentena? Não é questão do empresário apenas. Você pode ver, a rede hoteleira está demitindo. Tá certo? O turismo zerou. Foi o setor mais atingido. Ninguém vem para o Brasil fazer turismo e nem dentro do Brasil ninguém está fazendo turismo. Arrebentou. Então, quem tinha pousada, pensão, demitiu no mínimo metade das pessoas. Em Brasília, aqui, conversei com frentista no domingo. Tá? Não houve muita demissão junto aos frentistas aqui, porque o pessoal entrou de férias. Mas se a situação assim persistir após a volta dessas férias, teremos demissões. Em alguns postos teve demissão também. Em especial lá em Itaguatinga, conversei com vários frentistas naquela região. Agora, o Siqueira, temos que enfrentar, temos que decidir. Eu trato das duas questões simultaneamente. Eu trato da questão da doença, preservação da vida e preservação do emprego. E você sabe que o povo, passando necessidade grave e uma quantidade enorme da população, nós não podemos ter saque, invasão de supermercado. Que já começou, né? Que já começou. Sem lei. Nós queremos evitar isso aí. O senhor tem enfrentado reações do Congresso, né? Mas como é que uniu o país todo na mesma direção num momento como esse, presidente? Eu não entendi a tua pergunta, Siqueira. O senhor está enfrentando muita reação do Congresso, enfim, né? Como é que faz nesse momento para unir todo mundo, para a gente arrumar uma solução, uma saída? Olha, alguns problemas que tem no Congresso não são de agora, desde quando eu assumi o governo. A mesma coisa a reação por parte de muitos governadores, não é de agora, é desde o início do ano passado. Tá? Hoje, por exemplo, o Congresso deu mais uma prova de que realmente não existe diferença, né? Que possa sobressair a necessidade da nação. O Senado aprovou o abono de R$600 para os informais. O Congresso, há 2 semanas, aprovou o estado de calamidade. Então, o Congresso tem a sua participação. Obviamente, é um Congresso dos sonhos, né? Nós, cada um tem o que falar sobre o Congresso. Mas o Congresso, nesse momento de crise, está fazendo a sua parte. Presidente, o que mais me perguntam também é sobre a soltura dos presos, inclusive de líderes de facções, de grupos criminosos que dominam as cadeias no Brasil, né? E tudo por causa do coronavírus. Eu queria a sua opinião. O que é que a gente vai fazer? Olha, a decisão não foi do governo federal, não foi do Ministério da Justiça, veio do Conselho Nacional de Justiça. Eu, depender de mim, não soltaria ninguém. Afinal de contas, eles estão muito mais protegidos dentro da cadeia, né? Porque nós proibimos as visitas íntimas, proibimos as visitas também nos presídios, de modo que eles estão bem protegidos lá dentro. Tem comida, não estão informais, né? Tem tudo para ir lá dentro. Eu não permitiria, porque quando sai, como a grande maioria também não tem emprego, não tem como entrar na informalidade, né? Porque não tem o que fazer, eles vão engrossar, no meu entender, aqueles que vão cometer delitos. Então, no meu entender, é uma decisão errada, equivocada por parte do CNJ. Presidente, já começa a aparecer algumas mortes por outras causas, né? Causa-mortes, e estão colocando na conta do coronavírus. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no final de semana em Pernambuco. Vamos conferir se procede. Um borracheiro consertando, trocando um pneu,
estourou no rosto dele, a calota, enfim, o pneu, e no atestado de óbito dele colocaram como coronavírus. O senhor tem conhecimento disso? Se realmente estão botando na conta do vírus? Temos conhecimento desse fato específico, bem como de outros. Parece que há interesse por parte de alguns governadores em inflar o número dos óbitos vitimados do vírus, que daí daria mais respaldo para eles, talvez pedir mais recurso ao governo federal, para justificar as medidas que eles tomaram, né, para dizer, olha, se não tivesse tomado essa medida aqui no meu estado, a crise seria mais grave, mais gente teria morrido. Agora, nós sabemos que um óbito, né, não pode ser lavrado dessa maneira. Agora, por outro lado, você vê no atestado de óbito, nós vimos várias infidelidades. E a imprensa, ou o próprio governo, pega aquilo, finalmente. Tá? E entra como Covid-19. Isso não dá certo, sabe? Isso é uma prática que está sendo usada por política, mas para fazer politicagem e justificar as medidas equivocadas que alguns governadores ou prefeitos tiveram nessa região. O ministro Paulo Guedes, né, ele acredita, ele está muito confiante, graças a Deus que está, né, e precisamos ser confiantes, que o Brasil se recupera em menos de um ano. De um ano, depois dessa crise toda. O senhor também está confiante? Olha, conversei com ele hoje sobre essa questão. As medidas tomadas por ele, olha só, pode chegar, somando tudo, por volta de 800 bilhões de reais. Tá? Falou alguma coisa reservadamente, me permite não te dizer, tá? Mas o que ele expôs também hoje, essa possibilidade de recuperar em um ano, né, a economia é possível. Nós daqui, quando acabar essa crise, né, mais um ano, voltarmos ao estágio que estava em janeiro agora. Isso é possível, sim. Afinal de contas, como eu conversei com o Tarcísio hoje da infraestrutura, né, os nossos portos, né, cresceram 20% agora nesse último mês de fevereiro. Cresceram 20% com a questão do vírus aí presente. Então, o Brasil é um país que ele funciona nessa área, né? O nosso agronegócio dá o grande exemplo nisso. Os nossos caminhoneiros que enfrentam dificuldades nas estradas, com os restaurantes fechados, por casas de autopeças, borracharia fechada, também estão enfrentando esse problema, também, né? No meu entender, medidas exageradas por parte de alguns governadores e alguns prefeitos, mas tem mostrado que a nossa economia está reagindo. Agora, aqui dentro, nós sabemos que eu não tenho o número exato, mas, por exemplo, venda de carro deve ter caído 50%. Tá? Vários restaurantes, caiu aí 90%. Turismo, caiu 100%. Tá? Outras atividades, que era um pouco menos. Eu tenho visto, Siqueira, acredite, a polícia indo prender um barbeiro que estava cortando o cabelo do vizinho dentro de casa. Isso é absurdo. Chegou para mim informações, vimos fotografias do prefeito que resolveu botar caminhões de terra na entrada da cidade, para ninguém entrar na cidade dele. Se uma grávida tiver que sair para ir para o hospital, não vai sair. Se alguém sofreu um infarto, não vai sair da cidade também. Vi também um município do Rio de Janeiro que o prefeito determinou. Carro de placa de outra cidade não circula na minha cidade. Tá? O governador do Rio proibiu o transporte intermunicipal. Então o pessoal que mora na Baixada Fluminense não pode ir para o centro da cidade. E 40% dos enfermeiros dos hospitais moram na Baixada Fluminense e trabalham na capital. Então essas medidas todas que têm que ser evitadas de qualquer maneira para que o colapso não aumente. Então o Guedes tem sido um aliado excepcional nessa questão. Mostra-se uma economista realmente que tem coração. Não apenas números estão na sua cabeça, tem coração. Tem um espírito humanitário enorme, dado as medidas que ele tem tomado. Ao conseguirmos aqui furar o estado, o estado de calamidade, tá? Não está faltando recurso para a saúde e o desemprego, e combater o desemprego. Presidente, eu não vou tomar mais o tempo do senhor. Eu sei que o senhor está numa missão daquelas, né? Uma das mais difíceis, acredito eu, para um gestor político. Eu queria convidar só o meu elenco para agradecer ao senhor, esse tempo que o senhor deu para nós. Muito obrigado. Pedir a proteção de Deus ao senhor, para o senhor, que não lhe falte firmeza, saúde para conduzir esse país nesse momento. E que Deus lhe dê orientação mesmo, orientação divina,
em nome da Rede Calderaro de Comunicação, da TV A Crítica, que sempre o recebeu com carinho e respeito. Quero agradecer a atenção do presidente, em nome do Sica, o pessoal da Rede TV, do Marcelo, do Amilcare, do Franz, toda a nossa equipe, do Sica, do Betinho, da dona Cristina Calderaro. Presidente, muito obrigado. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com o senhor, lhe dando proteção, que proteja o nosso Brasil, que o senhor continue sã e continue nessa missão que não é fácil para ninguém. É muito difícil. Que Deus esteja com o senhor e salve o Brasil. Muito obrigado. Como Deus dito sempre, né, o nosso Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tenho fé e tenho certeza que Ele não nos faltará. Muito obrigado, Siqueira. Obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Brasil. Obrigado. E que Deus esteja com a gente. Né? Estejam com todos nós. Amém.